o seu ambiente de estudo. Você precisa de um ambiente local, físico, espaço em que você possa sentar e chamar de seu. Você precisa de escrivania, você precisa de cadeira, você precisa de uma estrutura física que te possibilite sentar e estudar em alto rendimento. A maioria das pessoas acha que dá para estudar na sala de casa, na cozinha, no meio do barulho das outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode sentar na sua sala, na sua cozinha e começar a estudar. Eu não estou falando isso. De repente tem pessoas que só têm sala e cozinha à disposição para estudar. Agora, é interessante que dentro dessa sala, dessa cozinha, dentro desse espaço físico, em que efetivamente você esteja estudando, não exista o quê? Barulhos e interrupções. E eu tenho dicas importantes para que você evite barulhos e interrupções. Eu falei isso em outros vídeos e a pessoa não entendeu. Eu não estou falando que você vai divulgar seus planos para as outras pessoas, mas você precisa preparar pessoas. Preparar pessoas. O que eu tô dizendo com isso? Você precisa chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua tia, pro seu tio, ou pra quem eventualmente você precisa chegar, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, alguém, dizer pra essas pessoas que você tá estudando pra concurso. Dizer, ó, pai, mãe, olha aqui, eu tô estudando pra concurso e eu preciso de dedicação, eu preciso nesse momento que ninguém me interrompa, eu preciso nesse momento focar exclusivamente no que vai me trazer resultado. Preparar pessoas é a senha, de repente, pra você sair desse amadorismo, desse comodismo medíocre que não te possibilita prosperar nos estudos, que te impede cada vez mais de avançar nos estudos. Entenda, não é só preparar pessoas, você precisa de um bom material de estudo. E paralelo a esse bom material de estudo, você precisa de resumos no caderno, você precisa de resumex, você precisa de questões e objetividade na resolução dessas questões. É impossível você prosperar nos estudos para concurso público se você não tem resumos, se você não tem resumex, se você não tem estrutura, se você não tem caneta, se você não tem lápis, se você não anota aquilo que vai fazer com que você aprenda. Prepare pessoas, mas também tenha materiais. Não consegue vislumbrar um bom território ligado àquilo que você estuda? Então pronto, cara. É porque de repente você não tem um bom acompanhamento. Imagina, você tem ali bons materiais de apoio, você tem de repente bons PDFs, você tem boas videoaulas, boas estruturas que possibilitem que você avance nos estudos. Isso te dá uma força espetacular para que você possa avançar cada vez mais. Blindar o ambiente de estudo, tornar o seu ambiente de estudo um local sagrado e específico para você cada vez mais avançar nos estudos. Isso envolve preparar pessoas, isso envolve material físico, isso envolve material online, isso envolve várias estruturas. Necessariamente, ninguém passa em concurso somente estudando não, cara. Não é somente sentar e estudar. Você precisa primeiro treinar a mentalidade, você precisa sair dessa zona medíocre do conforto, você precisa ter todo um armamento e um arsenal de guerra, porque isso aqui é guerra e é isso que vai fazer você vencer. Tamo junto e eu espero que essa dica tenha tido valia aí pros seus estudos. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Amigo concurseiro, estou aqui para tratar de um assunto bem importante em relação aos seus estudos diários para concurso público. Na verdade, eu não vou explanar muito sobre o assunto. Eu vou dar dicas simples e concisas aí para você aplicar no seu dia a dia. Afinal, o que é que todo concurseiro quer? Acertar muita questão e racionalizar o tempo. Por isso que o tema desse bloco é como estudar lei seca. Sim, a lei seca vem sendo muito cobrada em concurso público, principalmente de nível médio. Ou seja, o examinador muitas vezes nem quer que você tenha um conhecimento técnico acerca da lei. Ele quer que você decore artigos. Então aqui eu vou apresentar 5 passos essenciais de como estudar a lei seca. Só que antes eu vou dizer alguns pequenos detalhes. Olha só, para que você venha estudar a lei seca, é essencial que o seu material esteja devidamente atualizado. Então o estudo da lei seca, ele envolve o próprio texto ali frio da lei, o dispositivo em si que regulamenta uma relação específica. Então não entra súmula, jurisprudência, doutrina e é essencial que o seu material esteja atualizado. Professora, onde é que eu encontro leis atualizadas? No site lá do Planalto, você joga na internet e vai encontrar todas as leis cobradas em concurso público. Outro ponto importante que você deve levar em consideração é que você tenha esse material impresso, porque um dos passos, nós vamos ver posteriormente, que é justamente grifar os pontos específicos da lei. Então pronto, com o material devidamente atualizado, a gente vai partir agora para o primeiro passo, que é leia. Leia o texto da lei, simplesmente leia, sem fazer grifos, anotações, comentários, nada do tipo. Professora, qual é o objetivo desse primeiro passo? É justamente que você tenha um conhecimento acerca do que a lei trata. É o seu primeiro contato, a sua primeira impressão. Então, como você não sabe como aquela lei é cobrada, é essencial
que você simplesmente leia como quem lê um livro, ok? Então, nada de grifos e anotações nas primeiras leituras. Prof, eu vou fazer só uma leitura? Não, você vai fazer 2, 3, 4, o tanto que você acha necessário, beleza? Depois de fazer essas leituras, você vai partir para o nosso segundo passo, que é resolver questões. Como assim, professora? Eu vou resolver questões de um assunto que eu li pouquíssimas vezes e nem sei nada muito sobre? Para que isso, professora? É justamente para saber como é que as bancas cobram aquela lei. Já que você teve essas primeiras leituras, algo ficou gravado na sua memória curta. E aí você vai partir para as questões, vai ver como é que as bancas cobram aquela determinada lei, ok? E aí, depois de resolver as questões, você vai partir para o nosso terceiro passo, que é voltar para a lei seca e fazer os famosos grifos. Por quê? Porque agora você sabe como é que as bancas cobram, ou seja, você vai grifar o essencial, os conceitos mais cobrados em questões, se a lei traz prazos, quais são os prazos que mais caem em questões, quais são os artigos mais cobrados. O ideal é que você tenha marca-textos distintos. Por exemplo, o marca-texto verde, eu vou marcar os conceitos que a lei apresenta e que eu vi que é muito cobrado em questão. O marca-texto laranja, eu vou cobrar os prazos que a lei traz. O marca-texto azul, eu posso marcar as palavras perigosas que são mais substituídas em questões, como salvo se, ressalvado. Ou seja, agora você tem ideia de como é que as bancas cobram aquela lei e neste momento você já pode realizar os grifos. E aí, se nenhum desses três passos foi suficiente para memorizar os artigos, você vai partir para o quarto passo, que é assistir videoaulas de professores comentando as questões. Se você tem uma boa memória auditiva e aprende mais ouvindo pessoas explicando, o ideal é que esse quarto passo justamente sirva para isso. Ou seja, você vai procurar professores, claro, do objetivo concurso, comentando artigo por artigo daquela legislação que você está aprendendo. E aí, para finalizarmos, você vai partir para o quinto e último prazo, e não menos importante, que é a repetição. Eu sempre digo, o segredo da aprendizagem é a repetição. Como você vai fazer isso? Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer um caderno de erro, você pode fazer um caderno de questões onde você vai comentar as questões. De alguma forma, você tem que cotidianamente ler aqueles artigos, não procurando sempre a lei, procurando o quê, professor? Justamente aquele seu material que você improvisou. Você pode, por exemplo, fazer as famosas fichinhas. Um dia na semana, você tira uma fichinha que você separou daquela lei e lê os artigos que você separou, os artigos mais cobrados em prova. Então, estes são 5 passos aí essenciais no que concerne ao estudo da lei seca. Espero realmente ter contribuído aí de alguma forma para a sua aprovação. Até mais! Fala, concurseiro! Fala você que tá louco pra mudar de vida, louco pra pagar imposto de renda. Professor Lucas Neto, eu tô aqui pra dar dicas importantes que vão fazer você pensar fora da caixa. E hoje eu quero falar sobre algo que muita gente me pergunta: concurso ou faculdade? O que é que eu vou focar? Rapaz, se você for perguntar isso diretamente pra mim, eu vou ser suspeito pra falar que foi o concurso público que mudou minha vida. Mesmo eu me formando em Direito, mesmo pós-graduando em Direito, foi a estabilidade, foi o prestígio e foi o futuro trazido pela possibilidade do cargo público que mudaram as minhas histórias, né? Que eu tenho várias histórias aí ao longo da vida. Fui da iniciativa privada, fui da iniciativa pública, o concurso público me ensinou, inclusive, a aprender, o concurso público me ensinou, inclusive, a pensar fora da caixa e fazer coisas que a grande massa não faz e a ter responsabilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode conciliar os dois, com toda certeza. Agora você tem que se conhecer, você tem que saber que tipo de estudante você é. Eu não consigo fazer nada pela metade. Aqui no Objetivo a gente tem um lema: a gente termina tudo que a gente começa. Procrastinadores não chegam a lugar nenhum. O que é que eu tô vendo hoje? O cara começa a faculdade, desiste do concurso público. Ou então ele tá no concurso público e desiste da faculdade. Se ele tá no concurso público e desiste da faculdade e consegue continuar estudando para concurso público até obter êxito, parabéns, show de bola, o cara fez o papel social dele, é o que ele deveria fazer. O problema é que a grande maioria fica sem faculdade e fica sem concurso público. Nada funciona se você for procrastinador. Então o primeiro passo é esse, é você entender que se você quiser uma escolha ou fizer uma escolha diante dessas duas opções e você tiver coração de pessoa procrastinadora, você não vai avançar em absolutamente nada, em porra nenhuma. Dá pra conciliar os dois? Meu amigo, o dia tem 24 horas. 8 horas foram feitas pra você trabalhar, 8 horas foram feitas pra você dormir, 8 horas foram feitas pra você
você fazer outra coisa. Que outra coisa você está fazendo? É possível que você consiga conjugar a tua faculdade e é possível que você consiga conjugar a tua preparação para concurso. E quem foi que falou que é fácil? Eu não estou falando que é fácil não. Professor, mas eu não consigo conciliar os dois. Eu preciso ter uma dinâmica que me possibilite olhar só para um. Então, meu brother, pelo amor de Deus, vai fazer concurso público. Se você tá fudido, se teu pai não tem nada, se tua mãe não tem nada, se tua família não tem nada, se tá todo mundo perdido, sem saber para onde ir, e você também, então o concurso público pode ser um caminho muito mais estratégico que a médio prazo, curto prazo, poderá te colocar na estabilidade. Imagina, você ganha R$4.000 como assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Imagina que você ganha R$3.250 como assistente técnico administrativo do Instituto Federal aí do seu estado. São possibilidades que você tem de, inclusive agora com a remuneração garanta a estabilidade, poder aí sim continuar a sua faculdade ou iniciar um curso universitário. Aí muito mais tranquilo, sem problemas tão gigantescos que obstacularizem a sua mente. Meu amigo, eu nunca vou deixar de dizer para vocês o que eu comecei dizendo no começo desse vídeo. O concurso público que mudou minha vida, deu certo para mim, vai dar certo para você. Agora você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha. O tempo vem passando, tá tudo avançando e você tá ficando para trás justamente porque você não decidiu. Dá para conciliar os dois com gestão de tempo e foco nos resultados? Dá. Agora, se você vai escolher a curto e médio prazo algo que possa especificamente mudar a sua vida, vale a pena fazer como eu fiz em 2006, que é trancar a faculdade e começar a se envolver completamente no cenário, no mundo, no universo dos concursos públicos. Então se envolva, se entregue completamente e você vai ver resultados gigantescos na sua vida. E se precisar da gente, a gente vai estar aqui para te orientar, para fazer mentoria, para desbloquear a tua produtividade, para abrir as janelas de hiperfoco, para fazer com que você viva o extraordinário se preparando para concurso público. Vem uma porrada de concurso público aí, vem MPU, vem INSS, vem Polícia Federal, vem Polícia Rodoviária Federal, vem Departamento Penitenciário, vem concurso dos estados da federação. Não faltam concursos. O que falta é a sua vontade de escolher aquilo que efetivamente você quer para a sua vida. O tempo vem passando. Se você não consegue ter gestão de tempo e resultado entre faculdade e concurso, a minha dica para você: cai no concurso público, muda logo sua vida, depois você começa a sua faculdade. Gestão de tempo. Eu tranquei minha faculdade, quando foi em 2 anos, eu terminei algo em torno de 3 a 4 anos de faculdade. Faz cadeiro, que dinheiro e pena não resolveu porque foi pouco. Você consegue sim, se você passar no concurso. Vai pra cima, começa a tomar uma atitude para não ficar para trás. Tamo junto, essa foi minha dica para você. Valeu! Imbatíveis, estou aqui, professor Lucas Neto, para te ajudar a estudar por questões. Muita gente me pediu um vídeo nesse tópico. Como é que eu faço para ajudar só por questões? Só resolvendo exercício. Primeiro, você tem que conhecer a parte teórica. Conhecer a parte teórica. Não tem esse que consiga somente pegar questões, querer resolver sem ter uma boa base teórica. Eu vi esses dias um professor falando que primeiro você tem que ter toda a base teórica e estudar a base teórica até o dia do seu edital. Quando o edital for publicado, 2 meses você resolve essas questões. Eu não concordo com isso, porque para mim a base teórica ela é necessária para que depois eu possa exaustivamente ver questões. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você faz uma teoria básica, se estrutura intelectualmente com base naquela teoria e para os assuntos que já tenham sido vistos a exaustão, aí você dá privilégio para a responsabilidade de resolver questões. Então vamos te dar um exemplo aqui. Se você já viu muitas vezes direitos e garantias fundamentais no direito constitucional, do artigo 5º ao artigo 17, por diversas vezes você viu aulas em vídeo, você viu aulas presenciais, você já resolveu, já participou de mini cursos sobre esse assunto, muita batida sobre o tópico do direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Então não tem mais tempo a perder. Você vai resolver questões com comentários dos assuntos que você já tem visto à exaustão. No caso do meu exemplo, dos direitos e garantias fundamentais no direito constitucional. Resolve questões para os assuntos que já foram vistos à exaustão. Essa é a minha dica importante. Professor, como é que eu pego a questão? A questão ela é pegada de acordo com a banca organizadora eventual do seu concurso. Você quer ver uma coisa? Se você vai estudar para as carreiras policiais, envolvendo as polícias civis dos estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e até a Polícia Penal Federal ou Polícia Penal dos vários estados da federação, você pode pegar a banca Sebrasp como banca inspiradora e paradigma. Então você começa a pegar questões da Sebrasp e vai vendo que os comentários fortalecem a sua teoria. E é interessante que você vai vendo naquele comentário como a banca organizadora cobre, não necessariamente como um doutrinador, como um professor expõe determinado conhecimento acerca de um assunto. Ver como a banca organizadora efetivamente se comporta é inteligência, meu filho, é estratégia, é método, é o que faz porque você efetivamente seja ponto de ruptura nos seus estudos. Então, veja os comentários, sobressaia as questões que estão se repetindo. Isso acontece muito. Existem questões que para
praticamente são repetições de outras questões. E aí você pode fazer analogias. Isso faz com que o teu cérebro saiba que você está num caminho adequado para cada vez mais produzir. Então, minha dica para você pega uma questão da Polícia Federal, do ladinho você puxa uma setinha e diz: vi que uma questão nesses moldes, caiu para a Polícia Rodoviária Federal, caiu para o Ministério da União, caiu para o Senado. Isso, quando você pegar de novo aquela questão, anotar de novo aqueles comentários acerca daquela questão, os pontos-chave, palavras-chave que se encaixaram naquela questão, que te fizeram acertar a resposta. Isso, quando você vê os vários concursos que também cobraram aquele mesmo assunto, isso vai te potencializar para que você mude o comportamento, para que você eleve sua barra de merecimento e saiba que está no caminho certo. Então não tem outra. Dá para estudar assim só por questões. Eu quero que você aglutine a resolução de questões ao Resumex e ao resumo no caderno. São técnicas importantes. Pega as questões no fichamento, de preferência só com os comentários, questões com comentários, não questões com gabarito limpo e seco, porque tem risco de o gabarito estar errado. Depois vê o Resumex. De preferência, esse Resumex pode ser montado com a linguagem colocada pelo examinador, porque é essa linguagem que você efetivamente precisa para a sua prova. E pega o resumo no caderno, que foi a exposição dos tópicos mais importantes trazidos pelo teu nobre professor. Aproveita essa linha: resumo, Resumex e que é resolução de questões para os assuntos exaustivamente já vistos. Se você fizer isso, meu filho, as chances que você tem de ser servidor público, de passar no concurso, de tomar posse no cargo público se quadruplicam. E eu tô te dizendo isso porque eu fui nomeado 7 vezes em cargos públicos federais. A minha vida mudou pelos cargos públicos federais. E eu quero que a sua vida mude também. Aproveite e resolva questões comentadas agora mesmo. Forte abraço, deixa o like no vídeo e se ele fez sentido para você, compartilha com seus amigos lá no Instagram e no YouTube. Um abraço. Fala, concurseiro. Seguinte, eu tô aqui para gravar um vídeo importante para você. Presta atenção e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que mais e mais pessoas sejam beneficiadas por esse conteúdo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você que quer produzir 10 vezes mais nos seus estudos, se liga no recado que eu apliquei para minha vida e que me conseguiu fazer ser 10x, 10 vezes mais. São técnicas importantes para você aplicar nos seus estudos. A primeira grande técnica que eu aprendi a fazer com que eu realmente houvesse o chamado hiperfoco é o hiperfoco dirigido abrindo 2 janelas. As janelas de premiações, onde você vai estabelecer uma premiação que eventualmente você quer para conseguir mudar sua vida, e uma punição. Então você se premia quando conseguir cumprir o que você colocou numa jornada de semana de estudo. Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui mais uma segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Nossa aula, então, de Direito Constitucional. Hoje a aula vai ser comigo. A gente vai trabalhar um ponto muito importante, que é acerca, dos direitos de nacionalidade. Nós apenas, temos 2 artigos ali previstos na Constituição, 12 e 13, Pouquinha coisa acerca dos direitos de nacionalidade. Porém, muitas questões são retiradas de lá, principalmente do artigo 12, acerca ali da questão dos brasileiros natos, naturalizados, as questões também dos cargos privativos, acerca também da perda, da nacionalidade, e são tópicos importantes que a gente vai analisar na nossa aula de hoje. Se você já tiver visto esse conteúdo, o importante é que você continue na aula, porque você vai relembrar assuntos importantes, ok? Por quê? Porque direitos de nacionalidade sempre está em editais de concurso público quando cobra ali a parte de direitos e garantias fundamentais, porque se desdobra, vai além do artigo 5º. Então é importante para o concurseiro também saber questões relativas aos direitos de nacionalidade. Não é tão complexo quando a gente analisa, a questões dos direitos políticos, Por quê? Porque da outra aula que eu falei sobre direitos políticos, eu só tratei o que está no dispositivo da Constituição. Mas, pessoal, existe muito entendimento jurisprudencial. Claro, eu evito trazer para a sala de aula porque não é cobrado em prova, mas algumas questões sempre ficam martelando na nossa cabeça e a Constituição ela não responde, porque isso são casos concretos que acontecem no dia a dia e quem vai decidir, então, é os tribunais superiores, perfeito? Então, hoje nós vamos trabalhar, então, direitos de nacionalidade, um tópico muito importante. Lembrando, as questões eu separei em relação às bancas que estão sendo requisitadas para concurso e que já estão com edital aberto. Por exemplo, o CESP, todas as questões de certo e errado no material são da banca CESP. As questões de múltipla escolha são da banca Consulpan e FGV, A Consulpan, que é a banca, então, da galera que vai fazer Guarda Municipal do Eusébio, e a FGV foi a banca designada para organizar o certame da Polícia Civil do Rio Grande
Grande do Norte. Então, por que não, né, a gente já começar a estudar questões, os casos hipotéticos? Falei ontem no evento que eu fiz com o Lucas e volto a repetir. FGV é a banca dos casos hipotéticos. Então, a banca joga um caso hipotético e pede para você analisar e marcar a alternativa correta ou incorreta. Então, as questões de múltipla escolha, que eu separei, foi da banca Consulpan, para a garotada que vai fazer aí Guarda Municipal, e também da FGV, que foi a banca designada, então, para organizar o certame da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que, graças a Deus, vai sair, né? Depois de 30 milhões de anos, que é isso. Mas já fazia um bom tempo que esse concurso já era requisitado, né? Já havia muito tempo também que houve um certame, acho que tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos, pessoal, é muito tempo. Então, era mais do que necessário. Boa tarde, Claudemir Alves, boa tarde, Fernando Matos, Rones Tomás, Marcelo Concurseiro, boa tarde, pessoal, Horácio, Tânia Maria, Ana Flávia, né, a Maria Assunção, Emanuela Gonçalo, José Hernandes, Drica Santos, Kelly Gaspar. O Marcelo Concurseiro já colocou o gabarito, hein? Será que analisou o material antes? Resolveu as questões? Rapaz, o homem tá bom, viu? Adriano de Sá Fernandes, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Barack Obama, olha só, Manuel Filho, Kelly Gaspar, Everaldo Vicente e Matheus Andrade. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Hoje, como nós temos ali praticamente 2 dispositivos constitucionais acerca dos direitos de nacionalidade, então, eu vou analisar a questão com você, a gente vai ler a questão, analisar e trabalhar o conteúdo em cima dela. Não se preocupe, eu vou falar sobre todas as disposições previstas lá no artigo, principalmente o 12, porque o 13 trata só ali sobre as questões do símbolo, né, e a língua oficial, ok? Que não é muito cobrado em prova. Agora, o artigo 12, acerca, então, dos brasileiros natos e naturalizados, é o que está sendo cobrado na sua prova. Então, vamos começar pelo início, né? Aquela parte ali no que tange aos direitos de nacionalidade. Lembrando que, quando a gente fala sobre isso, pessoal, as bancas não costumam perguntar para o concurseiro o que são direitos de nacionalidade, o que é esse conceito de nacionalidade. Mas só para que vocês se situem no tempo e no espaço, imagine o seguinte: as pessoas elas têm que ter um vínculo com o Estado. Isso é justamente sedimentado, esse vínculo é criado justamente com a imposição, no caso a gente vai analisar a nacionalidade primária, que é estabelecida ali quando você nasce. Você sabe quais os critérios o Brasil adota? Será que é o ius solis e o ius sanguinis? Será que ambos? Tem um que é a regra, tem um que é utilizado, caso não seja a regra. Então, esses pontos são importantes por quê? Porque é isso que vai estabelecer o vínculo jurídico-político entre aquele indivíduo e o respectivo Estado ao qual pertence. E a Constituição separa, novamente falando, 2 artigos, principalmente o 12, que trata sobre isso. Então, os direitos de nacionalidade você vai encontrar no artigo 12 e 13 da Constituição. Aí a primeira questão, pessoal, vai falar assim, ó. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte. A gente sabe que dentro de uma localização topográfica, direitos e garantias fundamentais não estão somente previstos no artigo 5º, né? Os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os sociais, apesar de não estarem previstos lá, vocês sabem que também são direitos e garantias fundamentais, além, é claro, né, dos princípios e tratados internacionais no qual o Brasil seja signatário. A Constituição também não exclui isso e deixa isso bem expresso lá no parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 5º. Aí a banca colocou assim, jogou uma situação hipotética, banca CESP, tá? O João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato? Certo ou errado? Primeira observação, professora, a Constituição, ela traz um rol do que seria brasileiro nato? Sim, basta você saber quem são, então, para a Constituição brasileira, brasileiros natos, e você resolve a questão. Pessoal, é bem simples, bora lá. Primeira questão, então, trata sobre a figura dos brasileiros natos, ok?
Isso aqui, pessoal, também vai servir para quem está iniciando o estudo agora. Não se preocupe, eu vou tratar cada um dos dispositivos. Aí, o artigo 12º, artigo 12, perdoe, professora Emília, artigo 12, tá? Inciso 1º da Constituição Federal de 88, vai trazer, então, quem são os brasileiros natos, ou seja, os brasileiros da gema, para que você entenda melhor. A primeira hipótese prevista lá é justamente a possibilidade daquela pessoa nascer na República Federativa do Brasil. Ou seja, é aquele nascido na República Federativa do Brasil. Professora, ainda que seja de pais estrangeiros, ainda que seja de pais estrangeiros, vou complementar. Ainda que seja de pais estrangeiros. Só que tem uma condição muito importante, não tem? Tem. Eles não podem estar a serviço do seu respectivo país. Se qualquer deles estiver a serviço do seu país de origem, esse garotinho que, apesar de ter nascido na República Federativa do Brasil, não é considerado, então, brasileiro nato. Ou seja, desde que estes, não estejam a serviço de seu país. Fechou? Fechou. Ok. Alguém consegue identificar, então, qual critério é analisado aqui nesse primeiro inciso? Você vai encontrar, no inciso não, na linha, a linha A. Na linha A do artigo 12º da Constituição Federal, vocês conseguem identificar o critério, ou seja, qual o critério que foi analisado aqui para esse sujeito, Joãozinho, vamos colocar o Joãozinho, que nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que seja de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu respectivo país. Qual o critério? Ou seja, qual o critério utilizado? Ele nasceu na República Federativa do Brasil. Então, o critério utilizado foi o critério territorial, também chamado de ius solis, né? Ou seja, aqui é o critério, ius solis, ok? Também chamado de territorial. Então, note, aqui a Constituição, pessoal, não está olhando para a questão sanguínea, a ascendência desse sujeito, de onde os pais são, eles não estão a serviço de seu respectivo país, então utiliza-se aqui o critério ius solis, porque eles nasceram na República Federativa do Brasil. Aí o pessoal me pergunta o seguinte, Vitória, e se eles estiverem a serviço, então, de seu país, ou o pai ou a mãe? Ele não é brasileiro nato, é óbvio. Ok, eu entendi. Ele pode ser considerado, então, uma apátrida, ou ele pode ser considerado de origem, então, da língua de seus respectivos pais? Você não tem que responder isso, porque você tem que analisar as legislações dos países aí, dos pais do garoto. Então, a banca ela não vai te perguntar isso, tá? É o que a gente chama de direito comparado, estabelecer, então, uma comparação entre a legislação brasileira e de outros países. Não interessa. Só interessa para você saber, então, que se qualquer um dos pais estiver a serviço do seu país, veio ao Brasil, está de serviço do seu país, não é brasileiro nato. E aí vocês vão ver nas questões que eu coloquei sobre a banca FGV que ela adora essa primeira hipótese. E aí elas colocam o quê? Que os pais vieram para cá de férias, tomar banho de praia, algo do tipo. E aí você já elimina a hipótese de estar a serviço do país. Então, essa é a primeira possibilidade. Vitória, existe a possibilidade de alguém que nasceu em outro país ainda ser considerado brasileiro nato? Sim. Aí nós vamos para a segunda possibilidade, tá? Que está na linha B, que é justamente o nascido no estrangeiro, ok? O nascido no estrangeiro. Só que aqui nós temos uma condição também, de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? É muito importante isso aqui. De pai brasileiro. Obrigada. De pai brasileiro ou mãe brasileira, brasileira. Basta isso, professora? Não. Aí aqui há essa outra condição importante.
desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil, ok? Desde que qualquer deles, aí as bancas colocam o quê? Desde que ambos, aí vai estar errado. Basta somente que qualquer um deles, ou o pai ou a mãe, né? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Fechou. E aqui, qual o critério analisado? É o ius solis ou outro critério chamado ius sanguinis? Ius sanguinis, por quê? Porque ele não nasceu no território brasileiro, ele não nasceu dentro ali da limitação da República Federativa do Brasil, né, do território. Aqui, o que se analisa é justamente a ascendência do garotinho, ou seja, ele tem o pai ou mãe brasileira, e este pai ou esta mãe brasileira está a serviço da República Federativa do Brasil, nasceu em outro país, não interessa, ok? É brasileiro nato, acabou-se a história. Então, o critério analisado no inciso, na linha B, tá? Critério, então, aqui, ó, é ius sanguinis, ok? Ok. Perfeito? Perfeito. Deixa eu só apagar aqui que eu fiz ius sanguinis. Fechou. Então, vocês vão analisar, daqui a pouco eu vou falar sobre a última hipótese, que é o que configura o gabarito correto da primeira questão, tá? A única possibilidade do critério utilizado ser o ius solis é nessa hipótese aqui. A outra que a gente vai falar também é o ius sanguinis, quer ver? Imagina só a possibilidade também do cara que nasceu no estrangeiro. É a última possibilidade, então, do inciso primeiro. Nascido no estrangeiro. Note que, se nascer no estrangeiro, sempre deve estar presente a questão do pai ou da mãe ser brasileiro, porque se nenhum dos dois for, lascou, né? Então, a Constituição fala, ó, de pai brasileiro, ou mãe brasileira, ou a mãe brasileira. Fechou. Ou a mãe brasileira. E aí você me pergunta, professora, nenhum deles estava a serviço da República Federativa do Brasil. E aí, tem solução? Qual a solução? Registrar numa repartição competente, né? Numa repartição, ou seja, registro em repartição brasileira, óbvio, né? Brasileira competente, tá? Competente. Ou seja, se a gente viajou a férias para os Estados Unidos, ou seja, a férias quer dizer que nem eu e meu esposo estávamos a serviço da República Federativa do Brasil. O menino nasceu lá. Qual a minha saída, então, para fazer com que o menino seja brasileiro nato? Ou seja, a nacionalidade dele primária, aquela que é imposta, seja aplicada, então, essa desse dispositivo aqui. Os pais têm que registrar, então, a criança em uma repartição brasileira competente naquele respectivo país. Fechou? Fechou. Professora, e essa última possibilidade? E aí a gente encerra, né? Ou a possibilidade, né, do menino optar por retornar para o Brasil, que é justamente o que diz a questão. Olha o que diz a questão. Ele tinha o João, né, cuja mãe brasileira e o pai é espanhol e mora em Londres. Ele nasceu em país estrangeiro e não foi registrado. Hoje, com 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. É justamente a última hipótese, ou seja, não houve registro em repartição brasileira competente. Ou seja, ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, ou seja, é uma opção do garoto, e aí a Constituição fala, ó, a qualquer tempo, e opte a qualquer tempo, ok? Pela nacionalidade brasileira, depois
de atingido, de atingida a maioridade. É mais ou menos assim a redação que você vai encontrar lá, ok? Ou seja, ele veio residir no Brasil, depois que ele atinge essa maioridade, a qualquer tempo, ele pode requisitar, então, essa questão da nacionalidade brasileira. É o que a gente denomina, chamada, pessoal, nacionalidade, ok? Nacionalidade potestativa, tá? Potestativa. E aqui, se vocês analisarem, assim como no nascido no estrangeiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, o critério é ius sanguinis, aqui mantém o mesmo critério. Tanto nessa primeira possibilidade aqui, ó, ok? Quanto nessa segunda possibilidade aqui, o critério é o mesmo. E aqui eu vou destacar, tá? O critério é ius sanguinis. O único que vai ser territorial é justamente o primeiro, porque o pivete ele nasce no Brasil. Então, se ele nasce na República Federativa do Brasil, fechou? O critério é ius solis. Então, note, 21 anos já atingiu a maioridade, pessoal? Sim, né? O Código Civil apregou que a maioridade, então, isso não é algo costumeiro que a gente fala, a gente tem um código que disciplina relações privadas. Lá no artigo, salvo engano, 5º do Código Civil, vai falar que a maioridade é atingida aos 18 anos. Aqui o Joãozinho tem 21. Nesse caso, ele poderá ser conferido a João a condição de brasileiro nato? Sim, porque ele se enquadra... porque ele se enquadra na última hipótese, então, de mesmo ter nascido no estrangeiro, não houver registro, ele veio residir aqui na República Federativa do Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Então, primeira questão, o gabarito tá correto, ok? E aqui pode deixar no quadro mesmo, acho que eu não vou, talvez se eu apagar é só a primeira parte ou a segunda... Ok? Então, gabarito correto. Todo mundo entendeu a primeira questão? Essa aqui, pessoal, é para o concurseiro não zerar a prova, tá? O José Hernandes perguntou, por que em algumas situações o critério ius sanguinis? Isso foi o poder constituinte, tá? O poder constituinte, a Constituição que apregoou. Então, a discussão que se estabelecer, aliás, a discussão que se estabelece não é o motivo. Na verdade, é que a Constituição ela adota os dois. Porque há a possibilidade da pessoa ela nascer no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. E aí o Constituinte não poderia deixar o pivete de fora. E aí estabeleceu essas duas últimas hipóteses. Se a banca perguntar, ambos os critérios são utilizados pela Constituição, você vai marcar correto. Agora, se a banca perguntar, em regra, presta bem atenção nesse bizu. Eu não sei se eu coloquei uma questão sobre isso, estou dando a resposta, eu não duvido não, mas vou logo terminar aqui o comentário. Se a banca colocar, em regra, qual critério utilizado? É o ius solis, ok? Ou seja, tem que nascer, então, na República Federativa do Brasil, mesmo que seja de pais estrangeiros, desde que nenhum pode estar a serviço de seu país. Os outros critérios não é que são exceções, mas as bancas geralmente costumam cobrar, e os doutrinadores mencionam que a regra é o critério ius solis, mas ambos, né, tanto o ius solis quanto o ius sanguinis, eles são estabelecidos na própria Constituição Federal. Então, se a banca perguntar se ambos os critérios são utilizados, sim. Ok? Então, a primeira questão correta. Segunda questão diz o seguinte, olha só, essa questão aqui, ABCD, já sei, banca com Sulpan. Lembra que eu falei que eu separei questões dessas respectivas bancas? Colocou assim, ó. A. Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição, assinale a alternativa correta. A. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A banca colocou como sendo brasileiros natos. Está correto isso, pessoal? Não, né? Algo de errado não está certo. Professora, nunca estudei direitos de nacionalidade. Essa aula ela serve para você e para o pessoal que já estudou e está revisando.
Note, eu coloquei algo do tipo aqui referente a 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral? Não. Fechamos, pessoal, o tópico brasileiros natos. O artigo 12, inciso 1, só traz essas 3 hipóteses aqui, ok? É um rol taxativo. E aí, professora, então, essa alternativa A configura o quê? Os chamados brasileiros naturalizados. Então, alguém pode optar por ter a nacionalidade brasileira? Sim, é o que a gente chama de nacionalidade secundária. É aquela que decorre da vontade do próprio agente. Essa aqui não, pessoal. Essa aqui, ó, você nasceu na República, seus pais não estavam a serviço desde que sejam estrangeiros, a nacionalidade brasileira é imposta, vamos assim dizer, de maneira unilateral. O pivete, ele não tem escolha. Pô, eu nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, mas eu quero ser inglês, eu quero ser italiano. Não, você vai ser brasileiro, e isso é justamente essa questão da nacionalidade primária, ela é imposta. A questão do brasileiro naturalizado é quando a pessoa opta, então, por ter a nacionalidade brasileira, e é justamente a hipótese que configura a alternativa A, ok? Vou apagar esse lado aqui, então, para a gente falar sobre a figura dos brasileiros naturalizados. Não tem muito o que falar, pessoal. O tópico direitos de nacionalidade, as bancas só cobram um dispositivo ou jogam a situação hipotética, como vocês acabaram de ver na questão, e pedem para você identificar se pode ou não pode, se é brasileiro naturalizado. E aí, acontece o seguinte, eu vou logo dar essa informação antes de explicar o conteúdo. É importante que vocês se atentem ao seguinte: se vocês prestarem atenção no artigo 12, que trata sobre os brasileiros naturalizados, deixa eu ver qual, o inciso 2 do artigo 12, ele fala o seguinte, ó, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade. Para quem não sabe, a gente tem o Estatuto dos Estrangeiros. E lá, pessoal, vai estabelecer outras hipóteses não previstas na Constituição de aquisição da nacionalidade brasileira, então a pessoa ser considerada brasileira naturalizada. Só que para as provas a gente não precisa estudar. Por quê? Porque para ser cobrado, então, o Estatuto dos Estrangeiros no seu edital tem que estar previsto lá. Então, as bancas só cobram, isso eu digo com toda a segurança do mundo, as bancas só cobram o que está, então, no artigo 12, tá? Inciso 2 da Constituição. Artigo 12, inciso 2 da Constituição Federal, que traz, então, a figura dos brasileiros naturalizados. E aí a questão, ela faz uma diferenciação, né, em relação àqueles originários de língua portuguesa. Originários de língua portuguesa. Professora, a banca vai me perguntar, escute bem, a banca vai me perguntar quais países, então, são considerados originários de língua portuguesa? Não vai. Quem encontrar questões relativas a isso e quiser me apresentar posteriormente, né, eu dou uma analisada, mas eu nunca encontrei. Então, as bancas só cobram texto do dispositivo. Ela vai perguntar quais são os critérios analisados para aquele sujeito ele adquirir a nacionalidade brasileira, ou seja, ser um brasileiro naturalizado, tá? Brasileiro naturalizado. E aí, ele vai perguntar quais são os 2 critérios, e a alternativa A sedimentou. Ou seja, esse originário de língua portuguesa, ele tem que ter o quê? Residência aqui no país, né? Residência por um ano ininterrupto, ok? Mais idoneidade moral. Fechou. Ok? Ok. Mas é como eu falei, o dispositivo, a linha do inciso 2, ela menciona o que na forma da lei, né? Quando eu dei a última aula de constitucional, eu expliquei um pouquinho para vocês as normas de eficácia constitucional limitada. Toda vida que você vê um dispositivo constitucional que lá tenha na forma da lei, é porque aquele dispositivo ele precisa de uma lei posterior para surtir efeito. É o que a gente chama de norma de eficácia limitada. Então, quando o artigo 12, inciso 2, trouxe os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira, não está se referindo aos originários de língua portuguesa, porque o dispositivo continua.
exigida aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto mais idoneidade moral. Isso quer dizer, professora, que além dessa hipótese da outra que a senhora vai explicar, existem outras formas de aquisição da nacionalidade brasileira? Existem, mas as bancas só cobram isso aqui, tá? E aí nós temos, então, a hipótese do inciso 2º, que é justamente os estrangeiros, tá? Ou seja, estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, que não seja, então, de qualquer nacionalidade, que não seja, então, originário de língua portuguesa. E aqui a Constituição, ela exigiu algo mais. Essa residência, né, ela aumentou o prazo, ou seja, aqui, ó, tem que haver residência, né, por 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, ok? Mais de 15 anos também ininterrupto, mas sem condenação penal. Ou seja, a pessoa, ela não pode nem responder, na verdade, não pode se haver uma sentença judicial transitada em julgado referente a esse estrangeiro de outra nacionalidade que não se enquadre aqui, no caso, em originário de língua portuguesa, para que este sujeito venha adquirir. Então, a hipótese da alternativa A, pessoal, ela está errada por quê? Porque, na verdade, ela explicou uma das hipóteses, ok? Ela explicou uma das hipóteses previstas, então, para a figura do brasileiro naturalizado. Ok? Então, professora, por que a Constituição ela deu importância aos originários de língua portuguesa? É o que a gente chama da cláusula de reciprocidade, não é isso? A Constituição estabelece, inclusive, no parágrafo referente ao artigo 12, o parágrafo 1º, essa questão da reciprocidade entre o Brasil e a questão dos quase nacionais, né, os portugueses, ok? E aí, as bancas, elas só cobram isso daqui. No caso, a Consulpan, ela inverteu. Ela disse que essa residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral configura-se como brasileiro nato quando é naturalizado. Isso aqui, pessoal, é o basicão, vocês não podem esquecer, porque é o que é cobrado na prova de vocês, tá? Geralmente, em alguns conteúdos mais complexos, eu trago súmulas, eu trago mais entendimentos, né, quando a gente trata dos direitos de nacionalidade. Só que, o Claudemir perguntou, na questão número 1, o João não teria que ser registrado em repartição brasileira competente? Teria, mas não foi. E aí eu falei, qual a solução? O rapaz vir residir no Brasil, depois de atingir a maioridade, a qualquer tempo, ou seja, não existe nenhum prazo prescricional e decadencial, ele requisitar. Então, note, a Constituição ela vai dando algumas soluções. Beleza, o menino não nasceu no Brasil, ele nasceu no estrangeiro. Beleza, se a mãe ou o pai estiver a serviço da República Federativa do Brasil, ok, ele é nato, mas nenhum dos dois e tal, o que é que faz? Registra na repartição brasileira competente. Beleza, não registrei um menino em repartição brasileira competente. O que é que eu faço? O menino tem que vir para o Brasil agora e tem que manifestar de maneira expressa, tá? Que requer, então, a nacionalidade brasileira, depois de atingida a maioridade, perfeito? A questão colocou, então, que ele tinha 21 anos, então o gabarito está correto. Note que o Constituinte, ele trouxe soluções, é como se fosse uma linha temporal, da linha A à linha C, são soluções específicas que o Constituinte encontrou para se estabelecer que, apesar da mãe e do pai estar residindo em outro país, ou foi passar férias no outro país, mas o menino ele quer ser brasileiro, que ele vinha, então, para o Brasil e manifeste, então, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, tá? A peste da OAB cobra o Estatuto do Estrangeiro. A FGV, né, que é justamente a banca que organiza o exame da ordem, é só casos hipotéticos, né? Então, o pessoal que já prestou o exame da ordem sabe que são 80 questões muito cansativas. Por quê? Porque ela está prestando um exame da ordem para conseguir a carteira do advogado, porque ela quer atuar. E no dia a dia, ela justamente tem que solucionar casos que vai ser apresentado, né, ao advogado. Por isso que questões FGV, tanto em concurso quanto em OAB, eles adoram casos hipotéticos. Fechou? Ok?
Pronto, compreendido, né? Então, a alternativa A da segunda questão, incorreta. A B vai dizer, de maneira nenhuma, a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Pode estabelecer? Se a própria Constituição estabelece, pessoal, a Constituição estabelece distinção entre brasileiro nato e naturalizado, estabelece? Alguém, por gentileza, que está acompanhando a aula, poderia citar, por exemplo, uma situação constitucional que a própria Constituição, a nossa Carta Magna, estabelece de diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Você sabe agora quem é considerado nato e quem é naturalizado. Será que um brasileiro nato, a Constituição fala que pode ser extraditado, o nato? Não, né? Não pode. Agora, o naturalizado pode, né? A gente sabe em relação... Eu vou segurar aqui essa fala porque são questões que a gente vai analisar mais à frente. Mas, por exemplo, a extradição é uma hipótese constitucionalmente prevista que se estabeleceu, então, essa diferença de nato e naturalizado. Que é outra. A gente vai analisar mais à frente que alguns cargos aqui, eletivos e outros não, são somente de brasileiros natos, que são os cargos privativos. E aí, tá, outra diferença que eu posso estabelecer para você. Então, são hipóteses constitucionalmente previstas, então, que se estabelece essa diferenciação, ok? E o Igor Pereira muito bem falou os cargos, né? A questão dos cargos, a questão também da extradição, a questão da perda da nacionalidade. Nós vamos ver que a perda da naturalização por sentença judicial, aí, quando se pratica uma atividade nociva ao interesse nacional, só se aplica ao naturalizado. Não tem como um brasileiro nato perder a naturalização. Por quê? Porque ele é nato. Então, só se aplica a ele. Agora, a aquisição de outra nacionalidade, que é outra hipótese de perda, também se aplica ao nato. Mais à frente, nós vamos ver as duas exceções constitucionalmente previstas, por isso que a alternativa B está incorreta. A C colocou os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos? Correto. É a chamada nacionalidade potestativa, a linha C, então, do artigo 12, inciso 1 da Constituição, que a gente já analisou na primeira questão. Ok? Professora, eu marquei a D. Olha só, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem ressalvas. O erro da alternativa foi esse, por quê? Porque há ressalvas constitucionalmente previstas que garantem, então, essa possibilidade, mesmo adquirindo-se outra nacionalidade, a pessoa manter a nacionalidade brasileira, tá? Então, o tópico agora é perda da nacionalidade, não é isso? Perda da nacionalidade. E aqui eu vou resumir, porque a Constituição também ela não estende muito, pessoal. Ela vai dizer o seguinte, ó, a perda da naturalização, que é justamente a primeira hipótese, perda da naturalização, ok? Perda da naturalização. E aqui nós temos que ter o quê? Primeiro, sentença judicial. Não há perda, inclusive chegou um caso no Supremo, né, que tratava sobre a perda da nacionalidade através da prática de um ato administrativo, ok? Um caso prático que aconteceu e que, na verdade, não foi para frente porque a Constituição ela pregou justamente sentença judicial. Apesar da Constituição não mencionar e as bancas fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal, é óbvio que essa sentença judicial ela também tem que transitar em julgado. Só que eu não vou complementar porque eu vou colocar nos termos da Constituição, tá? E as bancas, elas cobram assim. E essa perda da naturalização, ela justamente vai se aplicar àquele sujeito, né, que praticam atividade nociva ao interesse nacional. Pronto. Isso aqui vai estar no dispositivo da Constituição.
pergunta eu já respondi, mas vou voltar. A perda da naturalização por sentença judicial, banca SESC, qual a pergunta que eu vou fazer agora? A perda da naturalização por sentença judicial pela prática de atividade nociva ao interesse nacional só se aplica ao brasileiro naturalizado, certo ou errado? Certo, né? Certíssimo. Então, a perda da naturalização só se aplica ao naturalizado, né? Ok? Ok. Chega até a ser óbvio, né? Porque o nome, igual o professor meu dizia, o nome ele serve para alguma coisa. Perda da naturalização. Alguém sabe quais os efeitos dentro do âmbito dos direitos políticos isso pode incidir? Perda da naturalização. Elaine perguntou, qual a sua opinião sobre o concurso do INSS, professora? Pessoal, olha só, é complicado porque a gente tem uma ação tramitando, né, do Ministério Público Federal no sentido da abertura de um novo certame para contratação, já que está a figura de inativos, né, ou até mesmo realizando atividades, então, que deveriam ser feitas por pessoas que fossem aprovadas em concurso público. Conversando com o pessoal que atua na prática previdenciária, então, que todo dia está na labuta, né, entrando em contato com o pessoal, por exemplo, do INSS, agências, eles mencionam a questão dessa, como é que eu posso explicar? Dessa questão de se utilizar menos de pessoas no exercício das atividades e manipular essa questão das atividades desenvolvidas pela autarquia através mesmo digitalmente, vamos assim dizer, através de computadores, ou seja, é menos pessoal e mais máquina. Então, de alguma forma, estão percebendo que o Instituto, ele quer, vamos assim dizer, economizar relativamente à contratação mediante concurso público, na verdade, a efetivação, né, cargo de provimento efetivo de novos servidores. E aí há essa grande preocupação, né? Por exemplo, eu garanto que este ano, acredito eu, opinião minha, né, não há possibilidade, então, de abertura de um novo certame. Mas quem sabe no que vem, né? Às vezes a gente fala de um concurso, não vai sair, não vai sair, não vai sair, e acaba que o edital vai sendo publicado, ok? Então, essa questão do INSS é porque não há notícias atuais e novas que pode mexer com o coração daquele que quer prestar, por exemplo, a prova para técnico, né, que geralmente é o que todo mundo quer, que é um cargo muito bem pago, inclusive. Mas eu também não vou afirmar que há uma possibilidade também de ano que vem não ter, porque é como eu estou falando, como há ausência de notícias referentes a isso, a gente sabe da tramitação dessa ação, sabe da imposição do Ministério Público Federal no sentido de abrir um novo certame, mas que até o presente momento isso acaba trazendo uma desestabilidade e eu também não quero trazer esperanças a ninguém, ok? Ok? Oh, show? Pronto. E aí nós temos essa primeira hipótese aqui, que se refere à perda da naturalização em relação ao naturalizado. Todo mundo entendeu, pessoal, aqui? Essa primeira hipótese? Sim. A segunda hipótese, justamente, aquela pessoa adquirir outra nacionalidade. Então, bora lá. Aqui, ó, é justamente quando se adquirir outra nacionalidade. Fechou. Só que a banca colocou sem ressalvas, e nós temos duas, não temos? Temos. Isso quer dizer o seguinte, professora não, pessoal. Eu sou brasileira nata e, por exemplo, vou morar na Itália, gostei de lá, ok? E aí eu pretendo também obter a nacionalidade daquele país. E aí, isso quer dizer que eu vou perder a minha? Há uma hipótese de reconhecer as duas? Sim. Se a lei estrangeira, ou seja, a lei daquele país no qual agora eu estou residindo e quero também adquirir a nacionalidade, eles reconhecerem a minha nacionalidade originária. Ou seja, aqui eu vou estabelecer as exceções, tá? Exceções. E a primeira delas é justamente essa, ó. O reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, vamos supor que a Itália, ela garante essa possibilidade, a própria Constituição estabelece a de lá,
que pode haver esse reconhecimento e ela reconhece a minha nacionalidade originária, no caso, brasileira nata. Isso pode fazer, então, que eu tenha tanto a nacionalidade brasileira quanto a italiana, vamos supor. Isso, eu não falei ainda sobre, porque eu separei uma questão sobre isso, entendeu? Eu não quero, tá entendendo? Mas segura as pontas aí, eu vou falar sobre isso. Mas é mais ou menos nesse sentido. Inclusive, é uma questão Sebrasc que perguntou qual era a que é dada de maneira voluntária, que a pessoa pode requisitar, e qual aquela que é dada, que na verdade é imposta ao próprio agente. Nessa daqui, adquirir outra nacionalidade, você imagina que é qual? Uma que é imposta ou que a pessoa opta por ter? Opta por ter, é a chamada secundária, entendeu? Aí eu separei uma questão, por isso que eu não, às vezes eu falo só do assunto da questão, mas daqui a pouco nós chegamos lá. Okay? E aí a gente tem essa figura do reconhecimento, então, da nacionalidade originária pela lei estrangeira, é a primeira hipótese. Mas vamos imaginar a segunda situação. Você vai também para aquele país, você não quer adquirir, então, a nacionalidade de lá, mas para permanecer naquele país, ou até mesmo para o exercício de direitos civis daquele respectivo país, é imposta a você a questão da naturalização de lá. Como assim, professora? Você vai ter que exercer um trabalho e você vai ter que se naturalizar também naquele país. Isso configura, então, essa exceção para se adquirir outra nacionalidade. Fechou? Deixa eu só ajeitar aqui. Adquirir outra nacionalidade. Então, aqui eu vou só sedimentar o que está na Constituição. Para permanência no território estrangeiro, no território daquele respectivo país na qual você se encontra, tá? Ou para o exercício de direitos civis. E aí as bancas, o que é que as bancas falam? Elas colocam situações hipotéticas, por exemplo, o cara, ele era jogador lá no país tal, aí para permanecer jogando lá, ele também teria que optar, na verdade, se naturalizar de maneira obrigatória, pelo país de lá, também se naturalizado de lá. Ou seja, para o exercício, então, de direitos civis relativos à prática daquele trabalho, ele também teve que adquirir, então, essa outra nacionalidade. Então, note, essas são as exceções constitucionalmente previstas, ou seja, a regra, adquiriu outra nacionalidade, perdeu a nacionalidade brasileira. Quais as exceções? Se a lei no país no qual você se encontra reconhecer a nacionalidade originária. Perfeito? Então, beleza, você continua com a sua e agora também pode optar pela minha. Ou para a permanência naquele respectivo território estrangeiro, ou para o exercício também de direitos civis, é imposta, então, a naturalização daquele país estrangeiro. Você permanece, então, na verdade, sendo brasileiro nato ou naturalizado com a nacionalidade brasileira. Todo mundo entendeu? Essa, pessoal, são as duas exceções constitucionalmente previstas. Ou seja, para que você permaneça naquele país ou para exercer direitos civis, essa lei estrangeira vai impor a naturalização de lá. Isso quer dizer que você vai perder a nacionalidade brasileira? Não vai. Fechou? E aí a Drica Santos já complementou um tópico que a gente vai analisar mais à frente, né? Ah, não, o Adriano perguntou, professor, em quais situações o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? E a Drica Santos respondeu. Eu vou segurar essa pergunta porque eu também separei questões relativas a isso, tá? Então vamos com calma, pessoal. Não se preocupem, eu separei questões sobre isso, ok? Show? Bora lá. Muito feliz, né? Muita gente me assistindo, né? Tópico muito interessante. Então, todo mundo entendeu que a segunda questão é o gabarito letra C. Por quê? Porque a D colocou, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. É a regra. Lembrando que adquirir outra nacionalidade, Banca CESP, quem responder vai ganhar só parabéns mesmo, que eu não tenho, né? Adquirir outra nacionalidade só se aplica ao brasileiro naturalizado, certo ou errado? Pergunta de prova. Olha, eu estou fazendo umas perguntas aqui, viu? Show de bola. A questão de se adquirir outra nacionalidade
como hipótese de perda, então, da nacionalidade, só se aplica ao brasileiro naturalizado, certo ou errado? Pergunta de prova bem simples, né? Bem de boas mesmo. Bem legal. Vou beber água aí. Só um minuto. O Marcelo Concurseiro colocou errado, Adriano B de Sá errado, Drica Santos errado, José Hernandes errado. O Parkour botou só o naturalizado. Nós temos discussão doutrinária aqui no bate-papo, né? Eu vou com o voto do relator, tá, pessoal? O Marcelo Concurseiro está errado. Adquirir outra nacionalidade também seja a perda do nato ou do naturalizado, tá? Então, olha só. Perda da naturalização é óbvio que só se aplica ao naturalizado. Adquirir outra nacionalidade, isso também se volta tanto ao nato, tá, pessoal? Ao nato, quanto ao naturalizado. Então, a pessoa foi naturalizada brasileira, ok? E ela veio adquirir outra nacionalidade, que é a regra, ela perde essa condição de naturalizado, perde, assim como o nato, a não ser que ele se encontre dentro das duas exceções, que a lei daquele país reconheça a nacionalidade originária, ou ele vai adquirir aquela outra nacionalidade para permanência ou para o exercício de direitos civis, tá? Minha internet caiu. Bora lá. Então, segunda questão, gabarito errada. Menina, eu estou na segunda questão, né? Terceira vai dizer, mas as outras a gente vai conseguir, vocês vão conseguir responder agora. Ó. François, ele nasceu no território brasileiro, durante o período em que seus pais, nacionais franceses, aqui estavam por se encontrarem em gozo de licença na fábrica de bijuterias em que trabalhavam na França. À luz da sistemática constitucional, o François, pessoal, analise. Nós temos pais franceses. O pivete François nasceu no território brasileiro. Os pais não estavam a serviço de seu país porque eles estavam em gozo de licença em relação à atividade, né? Trabalhavam numa fábrica de bijuterias na França. Ele é nato ou ele vai ser considerado, então, outra nacionalidade? A gente também não pode dizer que ele é francês, porque a gente não sabe como é os termos, né, da legislação de lá. A pergunta é essa: ele é brasileiro nato? Todos dois. Mas ele nasceu no? Ele se enquadra na primeira hipótese que a gente trabalhou. Ou seja, aquele nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, no caso os pais, não estejam a serviço de seu país. Nenhum dos dois estavam. Os dois estavam em férias de licença. Então, é só procurar a alternativa aqui. A, é brasileiro nato desde que os seus pais tenham requerido. B, é brasileiro nato desde que o requeira aos 18 anos. C, é brasileiro nato independentemente de requerimento. D, é apenas nacional francês, não brasileiro. Ou é, pode naturalizar-se brasileiro. Pessoal, ele não precisa requerer, porque nós vamos ver mais à frente que é justamente uma nacionalidade imposta, é a primária. Meu amor, você nasceu aqui, seus pais não estão a serviço, mesmo sendo estrangeiros, você é brasileiro nato. Por isso, o gabarito da terceira questão é a C, ok? Ele é brasileiro nato, independentemente de requerer, independentemente de completar 18 anos e vir a requerer, independentemente de seus pais dizerem assim, não, ele é brasileiro, independentemente de qualquer coisa, tá? Pessoal, minha internet aqui caiu, por isso que eu não estou mais acompanhando. Pronto, olha só, inclusive o aluno também me perguntou uma vez aqui no corredor, acho que foi até o Matheus de São Paulo, e ele falou o seguinte, professor, um professor tal falou uma exceção. Existe alguma exceção constitucionalmente previsto?
Não. A Constituição ela fala o seguinte, olha, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Pessoal, qual é a única hipótese onde o brasileiro nato, ele pode ser extraditado? Quando ele perder a nacionalidade. E isso foi, inclusive, decidido dentro de uma ação de extradição discutida. Ou seja, houve perda, ele ainda é brasileiro nato? Não. Então, ele pode ser extraditado, ok? Isso foi, inclusive, uma questão cobrada pela SEBRASP e é um entendimento jurisprudencial. Agora, constitucionalmente, se a banca perguntar, nos termos da Constituição, só o naturalizado pode ser extraditado. Questões relativas a exceções, eu achei do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, se houver perda, então, da nacionalidade, é óbvio que a pessoa agora ela pode ser extraditada. Fechou, pessoal? Bora lá. E aqui eu vou continuar porque tá voltando. Voltou. Mas eu respondi, né? Posso continuar, né, pessoal? Então... Nheco, nheco? Vixe, já são 15 horas. Bora lá. Então, terceira questão, gabarito letra C, ele é nato independentemente de requerimento. Quarta questão, vamos ver se vocês aprenderam. Quarta questão, então, novamente, FGV, um caso hipotético. O Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, o Caio ele optou pela nacionalidade brasileira. Primeira coisa, se ele optou depois que atingiu a maioridade, a gente pode enquadrá-lo então agora como brasileiro nato? Sim ou não? Sim, né? Ele se enquadra então na última hipótese. Note, quem é brasileiro aqui? A mãe. Não foi registrada, a banca não deixou claro que não foi registrada em repartição competente, né? Só que quando ele atingiu a maioridade, ele veio para o Brasil e optou. E a alternativa A vai falar: A, o fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição em qualquer hipótese. Pessoal, escuta bem o que eu vou falar. Esse foi o gabarito dado pela banca FGV. Por quê? Porque ela seguiu os termos da Constituição Federal, como eu já havia mencionado antes. A Constituição, ela não traz nenhuma ressalva em relação ao brasileiro nato ser extraditado. A ressalva que existe é jurisprudencial, no sentido de que, se houver perda, ele não é mais brasileiro nato, então, nessas circunstâncias, ele pode ser extraditado. Então, o gabarito dado pela banca FGV foi a alternativa A, por quê? Pessoal, ele é nato? E a banca seguiu os termos da Constituição ao afirmar: em nenhuma hipótese, então, ele pode ser extraditado. Muito bem, JIS, Renilson, Drica Santos, todo mundo entendeu? Então, o critério utilizado foi justamente o ius sanguinis, a mãe era brasileira, ele não foi registrado em repartição brasileira competente, mas existe a possibilidade de ele vir residir na República Federativa do Brasil e optou, depois de atingir a maioridade, a banca deixou bem claro, pela nacionalidade brasileira. É o que a gente chama de nacionalidade potestativa. Então, quarta questão, gabarito letra A. Aí você olha para mim e diz assim, mas Vitória, em nenhuma hipótese a banca colocou isso. Me diga na Constituição um dispositivo que traz ressalva no sentido de um brasileiro nato ser extraditado. Não há. A ressalva que eu falei foi o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, se houver perda, então, no caso aqui, se ele adquirir, por exemplo, outra nacionalidade e não se enquadrar nas exceções, ok? Aí ele pode sim ser extraditado, ok? E aí o pessoal já está complementando. Muito bem, eu vou já chegar nesse ponto, tá, pessoal? Acerca, então, da extradição do brasileiro nato e do naturalizado. Fechou? Isso. Quinta questão, então, bora lá. A respeito de nacionalidade, julgue o item a seguir. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira, em razão de aquisição de outra nacionalidade, ou seja, não se enquadrou nas exceções, ok?
readquiri-la mediante o atendimento dos requisitos necessários, terá o status de brasileiro naturalizado? Então, bora lá, pessoal. Imagine que eu sou brasileira nata, adquiri outra nacionalidade. Eu sou brasileira nata, tá, pessoal? Eu adquiri outra nacionalidade e aí houve perda, porque eu não me enquadrei nas duas exceções que eu já falei. Só que, posteriormente, eu vou buscar novamente a minha nacionalidade. A banca está dizendo que, se o nato perder e posteriormente vier buscar, ele volta sendo naturalizado. Isso está correto, professor? A Constituição fala isso? Nunca vi na Constituição. Mas o entendimento aí, o pessoal, muito bem, o pessoal já está respondendo, é errado, né? Ou seja, se houver perda, pessoal, do nato, quando ele voltar, ele continua sendo brasileiro nato. Se o naturalizado perder e se ele conseguir readquirir, ele volta sendo o quê? Naturalizado. Mesmo que você nunca tenha lido essa questão, existe um dispositivo em uma lei infraconstitucional, que eu não estou lembrando agora de cabeça, eu acho que é a 9.199, que versa sobre isso. Você volta para a sua nacionalidade na qual você estava anteriormente. Então, se eu era nata e se eu adquirir novamente, eu volto sendo brasileira nata. Caso eu fosse naturalizada, eu volto sendo naturalizada. Por exemplo, na perda da naturalização, que só se aplica ao naturalizado, transitou em julgado, houve essa perda. Só que ficou observado, por exemplo, que a sentença ela é nula. Então, o juiz ele não fundamentou. Aí, esse brasileiro naturalizado, por exemplo, ele pode se utilizar de um recurso que a gente analisa lá na parte processual civil, que é entrar com ação rescisória, visando anular essa sentença. Ou seja, ele readquire e volta sendo nato? Não, ele volta sendo naturalizado. Por isso, quinta questão, gabarito, errado. Se você era uma coisa, pensa bem, se você era uma coisa, eu volto sendo essa mesma coisa, tá? Não mudou quase nada. Sexta questão vai dizer o seguinte, bora lá, vou logo ler a situação hipotética para a gente não perder tempo. Estrangeiro, bora lá, estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. Tá certo? Até aqui? Tá, é justamente o que a gente chama dessa questão, dessa segunda hipótese. Pessoal, se vocês quiserem, tá? É o que a gente chama, então, de nacionalidade extraordinária, ou requisição extraordinária, que se aplica aqui àquele estrangeiro de qualquer nacionalidade, ou seja, mais de 15 anos e sem condenação penal, é óbvio que tem que requerer, a Constituição menciona isso. Fechou? Fechou. Sexta questão, né? Aí continua. E nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Certo ou errado? Sexta questão, bora lá. O caba mora aqui há mais de 15 anos ininterruptos, conseguiu se tornar brasileiro naturalizado. Primeiro, ele pode se candidatar ao cargo de deputado federal e senador, como denota a questão? Sim, porque não se encaixa nas hipóteses de cargos privativos de brasileiros natos, a gente vai ver agora. Mas, ser presidente de qualquer dessas casas legislativas, então, configura óbice para que ele, então, venha a se tornar presidente. Note, nós estamos falando no âmbito do Congresso, ou seja, só se aplica à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. É justamente o que diz o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, nós temos aqui os cargos privativos de brasileiros natos. Foi justamente aquela ressalva, né, que a gente analisou anteriormente, de que a gente viu que a Constituição não estabelece distinções, né? Mas a própria Constituição ela se auto-excepciona. Primeira hipótese, presidente e vice-presidente da República pode ser naturalizado ou até mesmo estrangeiro? Não, né? Como é que eu vou chefiar, vou representar a República Federativa do Brasil no âmbito internacional como sendo naturalizado ou estrangeiro? Então, é um cargo privativo de nato a figura do presidente e vice... Ah, tem um mnemônico, né?
e vice-presidente. Daqui a pouco o Edson vem aqui dar esse mnemônico para vocês. Hã? Não, nenhuma. Todos os cargos aqui que eu vou elencar só podem ser exercidos por nato. Só podem por nato. Só. Arrocha? A segunda hipótese é quem? É justamente a figura do presidente da Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Deputados. Ou seja, ele poderia se eleger ao cargo de deputado federal? Poderia. Ele só não poderia ser presidente da respectiva casa, ok? A terceira hipótese, nós temos, então, o presidente do Senado Federal. Observem, pessoal, são justamente os cargos que substituem o presidente, por exemplo, em caso de vacância ou impedimento, que a gente estuda lá no tópico Poder Executivo. Ah, professor, as coisas se ligando, que legal, né? Eu sempre falo, o estudo tem que ser sistemático. A quarta hipótese é o quê? Ministro do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, não pode ser brasileiro naturalizado e, é óbvio, também não pode ser estrangeiro. Nós temos também, e aqui a Constituição ela não estabelece cargos, eu vou colocar nos termos que está lá, tá? A quinta hipótese é da carreira diplomática, tá? Da carreira diplomática. Depois a gente tem o cargo de oficial das Forças Armadas, sexto, oficial das Forças Armadas, e por fim nós temos quem? Nós temos um ministro que é designado pelo presidente da República, que é cargo de livre nomeação e exoneração. O presidente ele escolhe seus ministros e nós temos somente um desses ministros que obrigatoriamente, além de ter a idade mínima de 21 anos, que é outro requisito que se aplica a todos, e exercício dos direitos políticos, ele tem que ser considerado brasileiro nato, que é justamente o ministro de Estado da Defesa. Fechou. O único ministério onde o ministro tem que ser nato é só ministro de Estado da Defesa, além da idade mínima de 21 anos e exercício dos direitos políticos que a gente analisa lá no tópico Poder Constituinte. Fechou? Ok? Então, bora lá. Sexta questão. Ele pode se candidatar, então, a deputado ou a senador? Pode. Pode. Tá vendo? Ó, não se enquadra aqui no rol. É só olhar para o rol. Mas a banca colocou. Sexta questão, a banca colocou. Mas, se eleito, estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Então, ele só não pode ser presidente da respectiva casa. Ixi, estou ficando doidinha. Sexta questão, gabarito, correto. Pessoal, é só gravar a lista, não tem para onde fugir. Aí você pensa, os três primeiros são presidentes. Presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. A outra hipótese são os topzeiros do Poder Judiciário, os guardiões da Constituição, os chamados deuses na terra, os ministros do STF. Aí o resto você coloca, poxa, carreira diplomática, ou seja, um diplomata representar o Brasil internacionalmente, é óbvio também que não pode ser aí brasileiro naturalizado. Oficial das Forças Armadas, muito menos, e o único ministério que exige a questão de brasileiro nato é o do ministro de Estado da Defesa. Fechou? Todo mundo entendeu? Aqui é bem simples, pessoal, é só gravar, e o Edson vai vir aqui e explicar o mnemônico que ele disse que sabe. Bora, Edson. Como é? mp3.com. Quem sabia do mnemônico mp3.com? Por favor, me explique. Peraí que eu sei. Peraí. Repete aí. MP3. Ah, entendi. É M e 3 P's. mp3. E o com? Peraí. Ah, o com é carreira diplomática.
está de defesa. mp3.com, pessoal. Quem quiser anotar o mnemônico do nosso monitor Edson, tá? É do Lucas, é? A do Lucas, tá, pessoal? Não vou pegar aqui o mnemônico do outro professor, não. Mnemônico mp3.com para você decorar aqui os cargos privativos de brasileiros natos, tá? Essa todo mundo sabe. Olha só, parkour, eu não sabia. Eu não sabia, não vou mentir. Bora lá. 7ª questão vai dizer o seguinte, mais um caso hipotético. O Roberto, ele nasceu no território brasileiro quando seus pais, Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de 2 meses em gozo de férias. Parou aqui. Só com essa informação você consegue dizer que ele é nato? Só com isso. Ele nasceu no território quando seus pais, que são franceses, todos dois, se encontravam pelo período de 2 meses em gozo de férias. Pessoal, só com isso aqui eu poderia dizer que ele era nato? Sim, nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que nenhum deles estejam a serviço de seu país. Ambos estavam de férias. Logo, após o nascimento, ele foi levado pelos pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de presidente da República tão logo alcançasse a idade exigida, que é 35 anos. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a futura candidatura de Roberto, caso observados os demais requisitos exigidos: A, é possível por ser brasileiro nato? B, é possível desde que renuncie à nacionalidade francesa? C, é possível desde que se naturalize brasileiro? D, é possível se optou pela nacionalidade brasileira até os 18 anos? Ou não é possível por ser estrangeiro? E aí, pessoal, todo mundo entendeu? 7ª questão. Show? Todo mundo botando A, né? Muito bem, pessoal. Ele é nato e ele precisa, na verdade, só esperar completar a idade mínima. No caso, presta bem atenção. Mas, professora, a primeira coisa que você deveria identificar é se era nato ou alguma coisa que não seja nato. A gente identificou que ele é nato. Ele nasceu no Brasil e os pais estavam de férias. Era estrangeiro, mas estavam de férias. Show de bola. Ele quer se candidatar ao cargo de presidente da República, que é justamente um cargo privativo de brasileiro nato. Se ele é nato, pessoal, ele pode só esperar a idade mínima para tanto, que é 35 anos, e a banca deixou bem claro. Por isso, 7ª questão, gabarito, letra A. Facinha, mais um caso hipotético. Entendeu? Entendeu, né? Show? 8ª questão, posso passar? 8ª questão. 8ª questão diz o seguinte, ó. As formas de aquisição, e é isso que eu vou trabalhar com vocês, as formas de aquisição da nacionalidade são a primária e a secundária, sendo a primeira voluntária e a segunda involuntária. Novamente, as formas de aquisição da nacionalidade são primária e secundária, sendo a primeira, ou seja, a primária voluntária e a segunda involuntária, no caso, a secundária. Pessoal, é ao contrário. Como assim, professora? Eu já tinha, inclusive, falado algumas coisas por cima, mas eu vou logo anotar no quadro para vocês não esquecerem. Isso é uma classificação doutrinária, tá? Mas que se aplica no âmbito da própria Constituição, porque a gente sabe que há hipótese, então, por exemplo, aqui, eu não vou apagar esse lado, de se adquirir outra nacionalidade sem que haja perda da nacionalidade originária. E aqui a doutrina fala, existe a nacionalidade primária, e existe a nacionalidade secundária. Pessoal, pensem comigo. A primária, ela é justamente imposta ao indivíduo, ou seja, ela é involuntária, ok? Ela é involuntária. Oh, olha que coisa linda. De quem é? Ah, é para mostrar? Como é o nome dele? Gente, olha quem veio para minha aula.
Dá oi para os alunos. Gente, que lindo. Quanto custa o cachorro desse? R$1.000 o filhote? Se ele me mijasse aqui, hein? Olha, lindo. Bens a Deus. Eu adoro cachorro. Desconcentrei, pessoal. Vamos lá. A nacionalidade primária é aquela que é imposta, ou seja, ela é involuntária. Por quê? Porque se você nasce, por exemplo, na República Federativa do Brasil e seus pais não estão a serviço, por exemplo, caso sejam estrangeiros, a nacionalidade brasileira vai ser imposta a você e você não tem essa questão de dizer ou não se vai aceitar. Por isso que se chama primária. E aí, dentro dessa questão de ser primária, ela pode ser analisada, pega aqui, né? Sobre aqueles dois critérios que a gente já analisou. Ius solis, ou seja, o critério territorial, e ius sanguinis. Existem países, pessoal, que, por exemplo, só se aplica ius solis. Existem países que só se aplicam ius sanguinis. No caso, o Brasil aplica os dois. Só que a regra inicialmente é esse. Você tem que nascer aqui. Só que a Constituição, ela também apregoa a hipótese de ius sanguinis, que eu já expliquei para vocês. A secundária, pessoal, é justamente aquela que deriva da vontade do agente, tá? Ou seja, ela deriva, deixa eu colocar aqui, deriva da vontade do agente, então ela vai ser o quê? Voluntária, ok? Ou seja, a hipótese de querer adquirir outra nacionalidade não é uma hipótese de ser imposta a mim. Na verdade, é justamente uma opção que eu tenho de adquirir. E aí cabe analisar as exceções, se eu vou permanecer, no caso aqui no Brasil, se eu vou permanecer com a originária ou não, ok? Aí a banca trocou, a banca colocou aí na 8ª questão que as formas de aquisição são essas duas, primária e secundária. Sendo a primeira, qual é a primeira? Primária, voluntária? Não, é involuntária. Você não escolhe. Aquilo é imposto pelo Estado lá no qual você, vamos assim dizer, cumpriu os requisitos. Eu só posso falar, e já falei no caso aqui do Brasil, na figura então dos brasileiros natos. E a segunda então é involuntária. É errado quando, na verdade, há uma voluntariedade no sentido do agente optar. Por isso, 8ª questão, gabarito, errado. Olha que classificação besta, mas que poderia pegar muita gente, não é isso? Perfeito, vamos lá. Nona questão vai dizer o seguinte: situação hipotética, e é justamente isso agora que a gente vai analisar sobre a questão da extradição. Em 2010, o João foi naturalizado brasileiro e em 2012 se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Devido a essa infração penal, determinado país requereu a sua extradição. Assertiva, nessa situação, o pedido deverá ser negado, uma vez que a Constituição veda a extradição de brasileiro. Novamente, ele é um naturalizado que, após 2 anos, ou seja, 2012, cometeu aí um crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Aí, o país no qual ele cometeu o crime está requisitando ao Brasil extradição desse sujeito. Só que a banca colocou que não pode ser dada a extradição, ou seja, deve ser negado, porque a Constituição ela veda a extradição, então, de brasileiro. E aí, pessoal, o pessoal está colocando que ele é errado. O Renilson, né, até fundamentou. Vamos lá. Observem, pessoal, é só vocês colocarem o seguinte na cabeça de vocês. A Constituição, o legislador, ele tem raiva, nojo desse crime, tráfico ilícito de entorpecentes. É tanto que as penas previstas, né, quem estuda aí legislação extravagante sabe, né? A gente também está falando aí de um crime que não cabe fiança, salvo engano, indulto também. Ok? Ou seja, um crime inafiançável. E é óbvio que, em relação também à extradição, isso não passaria despercebido. E aqui é justamente o que o pessoal pergunta, professor, a Constituição, ela não traz exceções ao brasileiro nato ser extraditado? Não. Então, nos termos, pessoal, da Constituição Federal, é isso que eu vou explicar, tá? O brasileiro nato, tá? O nato não será extraditado.
A Constituição não traz hipóteses, ok, expressas de possibilidade de brasileiro nato ser extraditado, seja por qualquer crime que ele cometeu. Lá vai estar dizendo, em nenhuma hipótese o brasileiro nato será extraditado, salvo quem? O naturalizado. Salvo não vou colocar o salvo não, que eu já especifiquei, né? Estaria errado. No caso aqui, ó, somente o naturalizado. O naturalizado. E aqui nós temos duas hipóteses distintas, né? A questão da prática de um crime comum. Para ele ser extraditado pela prática de um crime comum, ele tem que praticar antes ou depois da naturalização? Quase não sai. Antes ou depois da naturalização? Antes da naturalização, perfeito, né? Antes da naturalização, naturalização, ok? Isso, muito bem. Por isso que a Constituição deixou bem claro, ó, um crime comum, nos termos da Constituição, é aquele que não se enquadra nas hipóteses, então, da 11.343, eu acho, que é a lei que trata sobre tráfico ilícito de entorpecentes. Mas nós temos a hipótese daquele, vou só ficar aqui, só abreviar, tá, pessoal? Tráfico de entorpecentes, tá? Tráfico de entorpecentes. Só a Constituição também colocou drogas, tá? Só que a própria lei agora, a infraconstitucional de 2016, ela só traz o termo drogas, ela não traz mais entorpecentes, né? João estiver assistindo a minha aula, ele está orgulhoso, né? Estou lendo as suas apostilas maravilhosas. E aqui não, pessoal, aqui ó, é antes ou depois da naturalização. Antes ou depois da naturalização. Ok? Vou só abreviar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, note, o brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado nos termos da Constituição Federal. Aquela hipótese que eu mencionei é uma hipótese jurisprudencial. Se ele perder na questão da nacionalidade brasileira, é óbvio que ele vai ser extraditado. Agora, o naturalizado tem que analisar. Beleza, o crime, ele é comum ou ele é tráfico de entorpecentes? A banca trouxe aqui o quê? O tráfico de entorpecentes, não foi isso? Foi isso, não foi? Isso, né, requereu tráfico de entorpecentes. Tanto faz. Se o crime tiver sido antes ou depois, ele vai sim ser extraditado. Fechou? Por isso, a nossa nona questão, o gabarito está incorreto, pessoal. Está erradíssimo. Isso aqui também é o basicão. Isso aqui é justamente o insumo ali do artigo 5º. Você não pode mais esquecer essas informações, ok? Em relação às exceções, não há na Constituição em face do brasileiro nato ser extraditado. Aquela que eu falei é jurisprudencial, tá? Todo mundo entendeu? Facinho também, é só para não errar na prova, né? Naturalizado tanto faz quando se pratica um crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas. 10ª questão vai dizer, mais uma situação hipotética. Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil? Certo ou errado? Para que o meninozinho seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar a serviço da República Federativa do Brasil? Ou um ou outro, tá? Ou o pai ou a mãe, pessoal. A Constituição, na verdade, traz essa conjunção alternativa, eu acho, ok? Que menciona isso. Ou seja, ou o pai ou a mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Fechou? Ou pode ser ambos, mas isso não é obrigatoriedade. Sendo o pai ou a mãe, já configura hipótese, então, estando a serviço do país ser nato. Por isso que a 10ª questão, o gabarito está errado, porque a banca configurou que necessariamente ambos deveriam estar a serviço, quando, na verdade, basta um deles. Fechou, pessoal? A 8? A 8 foi errada.
Agoniadinho o homem hoje. 11ª questão, questão número 11. Adotou-se como regra o critério sanguíneo para definição da nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Adotou-se como regra para aquisição da nacionalidade brasileira. E aí o Ronilson, né? Muito bem, pessoal, já havia afirmado. Se a banca perguntar... O critério ius solis e ius sanguinis é adotado pela Constituição, vai estar correto. Só que, em regra, o critério utilizado é o ius solis. Foi justamente aquele primeiro critério que eu sedimentei. Os nascidos na República Federativa do Brasil, nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Por isso o gabarito está errado. Por quê? Qual é a regra? A regra no Brasil é ius solis, tá, pessoal? Ou seja, é o critério territorial. É a hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha A, que é justamente a única hipótese. Muito bem, Drica Santos. Minha internet aqui caiu de novo, mas graças a Deus estamos finalizando, né? 12ª vai dizer, mais uma situação hipotética. O Adalberto é brasileiro nato e vive há 15 anos em um determinado país da Europa. Fechou. Em determinado momento, foi editada uma lei nesse país que exigia a naturalização dos estrangeiros ali residentes há mais de 10 anos para que pudessem permanecer em seu território. Ou seja, o Adalberto teria, então, que se naturalizar nesse país da Europa, né? Em razão dessa exigência, Adalberto requereu e teve deferida a nacionalidade desse país. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Adalberto A. deve ter declarado a perda da nacionalidade brasileira por ter obtido, a partir do requerimento seu, a nacionalidade estrangeira. B. Somente não perderia a nacionalidade brasileira caso fosse naturalizado estrangeiro por força de lei do respectivo país, sem qualquer requerimento nesse sentido. C. Somente não perderia a nacionalidade brasileira se estivesse no estrangeiro de maneira impositiva a serviço da República Federativa do Brasil. Ou D. Não perderá a nacionalidade brasileira, pois a naturalização foi imposta pela norma estrangeira, como condição para a permanência no território do respectivo país. Para fecharmos com chave de ouro, pessoal, o que é que vocês acham, então, da 12ª questão? Qual o gabarito correto? Observe. Para condição de permanência no país, o cara ele teve que se naturalizar lá. Ou seja, adquirir outra nacionalidade, em regra, enseja a perda da nacionalidade brasileira. Só que eu mencionei para vocês quais as duas exceções que a gente trabalhou, não foi? Ou seja, se aquele sujeito está residindo em território estrangeiro para permanecer naquele país, ou até mesmo para exercer direitos civis, no caso aqui é para a permanência dele no país, ele tem que se naturalizar de acordo com a lei, de acordo com o país no qual ele se encontra. Por isso, ele vai perder a nacionalidade? Não, porque ele caiu dentro das exceções que a gente trabalhou. Por isso, analise a alternativa D. Não perderá a nacionalidade brasileira, pois a naturalização ela foi imposta pela norma estrangeira como condição de permanência no território do respectivo país. Gabarito letra D foi justamente o que configurou aquelas duas exceções que eu apresentei para vocês. Se a banca tivesse colocado, olha, para o exercício de direitos civis, ele também teria mantido a nacionalidade brasileira, porque ele é brasileiro nato. Teria, ok, pessoal? Porque são as duas exceções constitucionalmente previstas, tá? Todo mundo entendeu? Finalizamos, então, pessoal, as nossas 12 questões aqui que eu separei para vocês. Novamente, pessoal, agradeço muito, vocês participam demais na minha aula, né? O pessoal geralmente coloca aqui o dispositivo, me auxilia, às vezes eu não consigo aqui abrir a Constituição, o pessoal joga aqui no bate-papo, a gente discute, né? Eu trago essas questões, elas são atuais, da banca Consulpan, da banca FGV e da banca CESP, né? Que são bancas aí muito requisitadas em concursos públicos. Espero realmente ter contribuído. Muito obrigado, Marcelo, sempre presente, Claudemir, o Parco, o Eric,
Eric Martins. Muito obrigada, pessoal. Aguardo vocês amanhã. Só mais uma, antes da gente finalizar, Edson, é uma informação. Amanhã eu vou estar aqui novamente com o direito administrativo. Quem tem dificuldade nessa disciplina, amanhã eu vou iniciar novamente o ciclo, tá? Ou seja, todo o ciclo da matriz. Então, eu vou iniciar lá do começo, né? Eu vou começar do começo. Ou seja, eu vou trabalhar conceito, vou trabalhar o que é o direito administrativo. Se der também, eu entro para falar de alguns princípios, não sei como é que a gente vai fazer, ok? Então, eu vou começar novamente toda a disciplina na aula de amanhã. Muito obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Aguardo vocês, então, amanhã, a partir das 15 horas da tarde. Valeu! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.